Oi, pessoal, meu nome é Tayana, sou professora de ciências e vamos falar um pouquinho sobre os métodos contraceptivos, especificamente os métodos comportamentais. Esses métodos, eles exigem um cuidado muito maior e diferente dos outros, né? Por quê? Porque, como o próprio nome está dizendo, é um método que ele altera o comportamento sexual do casal. Então, ele não exige a utilização de medicamentos, de injeções, de adesivos, porém, precisa haver a observação do período fértil da mulher, para que nesse período não haja o contato sexual e, dessa forma, na abstinência, não há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Então, é um método que exige que não haja contato sexual durante o período fértil da mulher. Existem três métodos principais relacionados a comportamento, que é a tabelinha, a temperatura basal e o método do muco cervical. A tabelinha é muito falada também, muito popular. Ela vai atender principalmente mulheres que têm um ciclo menstrual bem regulado, então aquela mulher que menstrua sempre na mesma data, geralmente esse método é um pouquinho mais eficaz. Porém, dentro do grupo de métodos contraceptivos é o menos seguro, porque qualquer alteração hormonal pode fazer com que a mulher ovule em um dia que não estava previsto. Por isso que ele é menos eficiente. Então, a tabelinha nada mais é do que acompanhar o período fértil e, nesse período, evitar as relações sexuais. A temperatura basal, ela vai exigir um monitoramento diário da temperatura intravaginal. Então, se utiliza um termômetro na região vaginal, analisando essa temperatura. Quando tem um pequeno aumento de temperatura nessa região, significa que a mulher está no período fértil. E aí, nesse período, como já foi dito, não há relação sexual. O muco cervical também é conhecido como método Billing, que é um muco que sai da vagina no período fértil. Ele parece uma clara de ovo, é um muco gelatinoso, espesso, né? E durante o período fértil ele sai da vagina, sinalizando a ovulação. Além desses três, nós temos também o coito interrompido, que é durante o ato sexual, antes da ejaculação, o homem retira o pênis de dentro da vagina e ejacula do lado de fora. Porém, como eu falei, os métodos comportamentais em geral, eles são os menos eficazes, porque a oscilação hormonal da mulher pode fazer com que ela ovule em um período que não estava determinado, não estava na contagem. Questões relacionadas a hormônios variados também pode, né, trazer essa alteração, e aí nós estamos falando de, quando falamos de hormônios, falamos de idade, falamos de peso, falamos de N variáveis nesse sentido. E em relação ao coito interrompido, antes do homem ejacular, sai uma lubrificação peniana, e nessa lubrificação pode haver uma determinada quantidade de espermatozoides. Então, por isso que dentre todos os métodos, o método comportamental, ele é considerado o menos eficaz. Vamos dar uma olhada nos prós. Nos prós nós temos a ausência de efeitos colaterais físicos e o fato de não requererem intervenção médica ou produtos químicos. Eles também podem aumentar o conhecimento sobre o próprio corpo. Então, a pessoa, para adotar esse tipo de método contraceptivo, tem que conhecer muito bem o seu corpo, o seu período fértil, as suas oscilações hormonais, para que ele seja para que ele tenha o máximo de eficiência, vamos dizer assim. Os contras: necessidade de disciplina e precisão.
além de serem menos eficazes do que os outros métodos contraceptivos, como as pílulas ou os dispositivos intrauterinos. A eficácia pode ser comprometida devido a ciclos menstruais irregulares ou erros na aplicação dos métodos. Portanto, esses métodos exigem comportamento e atenção aos detalhes para serem eficazes. Como já foi falado, então, dentre o grupo de métodos contraceptivos é o menos eficiente, ele exige um conhecimento detalhado do organismo para que ele seja o mais eficaz possível. Mas a gente sabe que é muito difícil prever de forma específica, exata, todo o período fértil. Então, é um método que exige atenção. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.